3 anos New. Todos os cursos com até 80% off. Nós não podemos aqui confundir a neutralidade da justiça, o que tradicionalmente se configura com a frase "a justiça é cega", com tolice. E repetir, a justiça eleitoral, como toda justiça, não é tola. É muito importante, salientei a época, que o julgamento criasse o precedente. Para impedir a disseminação do ódio, a disseminação da desinformação, da conspiração, do ataque à justiça eleitoral, a desinformação para enganar o eleitor, porque ao se enganar o eleitor, se atenta contra uma das garantias da democracia, que é a liberdade do voto. O eleitor, ele deve ter todo tipo de informação verdadeira para escolher os seus candidatos. Ele não pode ser bombardeado com notícias fraudulentas, com desinformação. E concluir, à época, a justiça aprendeu, a justiça fez a sua lição de casa. Essa justiça eleitoral se preparou. Nós já sabemos como são os mecanismos, nós já sabemos agora quais as provas rápidas devem ser obtidas, e parabenizo o eminente ministro relator pelo detalhado trabalho realizado. E não vamos admitir, isso em voto, repito, do dia 28 de dezembro de 2021, e não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas a partir de financiamentos espúrios não declarados, a partir de interesses econômicos também não declarados. À época, pelo lapso temporal e pela falta das provas juntadas, o Tribunal Superior Eleitoral, que analisa os fatos juntados e as provas, o Tribunal Superior Eleitoral julgou improcedente a AIGE. Mas salientei que a Justiça Eleitoral aprendeu o modus operandi e que isso seria combatido nas eleições de 2022. Corta comigo mesmo. E encerrei dizendo que essas informações que o ministro Alexandre ele vai colocando no seu voto, elas suscitam questões bastante sérias. Por exemplo, a questão de mentir ao eleitorado de maneira a obnublar, de maneira a tornar fosco, não cristalino, o entendimento daquele que vai depositar o seu voto de confiança em determinado candidato. E aí eu me pergunto, como serão encaradas as eleições daqui por diante? Porque existe, eu não diria nenhuma máxima, mas é um fato comum e notório em todas as campanhas eleitorais de que um candidato não cumpre aquilo que promete. E se um candidato que não cumpre aquilo que promete nas eleições volta a fazê-lo numa reeleição, será que isso também não pode ser enquadrado num processo de notícia falsa para beneficiá-lo na angariação de votos? Na corrida presidencial, Lula disse várias vezes que a isenção do imposto de renda seria elevada ao patamar de R$5.000, ou seja, quem ganha até 5 mil vai ter isenção do imposto de renda. E nós temos visto, dia sim, outro também, que esta promessa já foi julgada para o último ano do seu mandato de 4 anos. Nós vimos outras promessas, como a de que não vou indicar nenhum amigo à Suprema Corte. E esta promessa se caracterizou como falsa a partir do momento em que ele indicou Cristiano Zanin ao STF. Vale lembrar também que Lula, durante a campanha, já no mês de maio de 2022, falava com seus apoiadores sobre
o golpe praticado contra Dilma Rousseff. E se ele diz que isso é golpe, da mesma maneira, pelo raciocínio do voto pela inelegibilidade de Bolsonaro, que o ministro Alexandre de Moraes está proferindo, Lula também abusou, não do seu poder político, porque ele não tinha cargo, mas ele abusou de um fato que não é verdadeiro. Aliás, se o impeachment fosse golpe, o ministro Alexandre não poderia sequer estar presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, porque ele seria um ministro indicado e aprovado pelo Senado, mas indicado por um Senado golpista, indicado por um presidente golpista e aprovado por um Senado golpista, porque Lula também fere a instituição que é o Legislativo, que é o Congresso Nacional, e ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas a pergunta que fica é: alguém, com base no mesmo pedido que o PDT fez contra Jair Bolsonaro, fez ou ainda haverá tempo de fazer um pedido com o teor do voto do ministro Alexandre contra a chapa Lula-Alckmin? E a mim, na condição de relator do STF, dos inquéritos 4878 e 4879, ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10477, para a ciência e providências que entenderem cabíveis nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Raul Araújo e Nunes Marques, para nós encerrarmos o semestre judiciário, aqui a previsão legal de um relatório por parte da presidência, que será rapidíssimo. Nesse primeiro semestre de 2023, foram julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral 976... Bom, o placar foi de 5 votos a 2. Por 5 votos a 2, Bolsonaro tornou-se inelegível para concorrer a qualquer cargo e ocupar qualquer cargo na administração pública, no Legislativo e também no Poder Judiciário, no Ministério Público. Ele não pode fazer parte de nenhuma instituição brasileira por 8 anos. 8 anos, se for contado nos dias corridos, ele só volta a ser elegível em 2031. Portanto, ele não poderá concorrer a nenhum cargo nas próximas eleições municipais de 2024, nem nas eleições nacionais e estaduais de 2026. Da mesma maneira, não poderá concorrer às eleições municipais de 2028 e também não poderá concorrer às eleições nacional e estaduais de 2030. Sua elegibilidade será retomada apenas no mês de julho de 2031, quando Jair Bolsonaro tiver 75 anos de idade. Vamos aqui para a mesa, produção. Agora o Alexandre de Moraes está fazendo um relatório das atividades do semestre no TSE e o placar foi esse. O relator Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas não pela inelegibilidade de Braga Neto, que foi vice na corrida pelo cargo de presidente em que Jair Bolsonaro tentava a reeleição. Então, o único que ficou inelegível da chapa foi Jair Bolsonaro. Braga Neto, portanto, continua a ser o nome do Partido Liberal, o PL, para concorrer ao cargo de prefeito da capital fluminense, da cidade do Rio de Janeiro. Bom, na sequência tivemos o voto do ministro Raul Araújo Filho, que votou pela não inelegibilidade tanto de Bolsonaro quanto de Braga Neto. Depois,
os votos dos novos ministros do TSE, Floriano de Azevedo Marques e de André Ramos Tavares, foram pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas não pela de Braga Neto. Carmen Lúcia acompanhou por inteiro o voto do relator, portanto, inelegibilidade de Bolsonaro, mas não de Braga Neto. Cássio Nunes Marques votou pela não inelegibilidade tanto de Jair Bolsonaro quanto de Braga Neto, acompanhou de certa maneira, mas de maneira mais técnica, o voto do ministro Raul Filho e, por fim, o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, por razões outras, né, abordando temas diversos àqueles abordados pelo relator, o ministro Benedito Gonçalves, também votou pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas não a do candidato a vice-presidente Braga Neto. Então, com um placar de 5-2, Jair Bolsonaro torna-se inelegível para as próximas 4 eleições, de 2024, 2026, 2028 e 2030, tornando-se elegível novamente em 2031 e poderá concorrer em 2032, se quiser, a eleições municipais, já com 75 anos de idade. É claro que dessa decisão ainda cabem embargos de declaração e dificilmente alguém muda a decisão dos embargos, porque eles só são suscitáveis, eles só são opostos quando há contradição, omissão e obscuridade no acórdão, né? O acórdão é a coleção dos votos dos 7 ministros, daí se extrai uma ementa e esse fica sendo o acórdão. Popularmente parece mesmo um acordão, né, com tudo que se decidiu. Pode caber embargos de declaração e, não sei se neste caso, por conta da dinâmica específica do Tribunal Superior Eleitoral, embargos infringentes em razão das 2 divergências abertas pelos ministros Raul Filho e Nunes Marques. A questão é que dificilmente esses embargos vão surtir algum efeito no TSE e provavelmente será será interposto recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, onde se discutirá certamente a questão da vedação processual, do trazimento de fatos novos, né, em contrariedade com a lei processual e, portanto, em contrariedade com o princípio constitucional da ampla defesa, e fica a dúvida se no STF ele será julgado por 11 ministros, contando Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, que votaram no TSE, ou por 8 ministros. Se esses ministros que já votaram poderão rever os seus próprios votos, o que eu acho muito difícil. No caso de 8 ministros votarem, fica uma outra questão. Cristiano Zanin poderá votar num eventual recurso extraordinário de Jair Bolsonaro, restando assim 7 ministros, e são Gilmar Mendes, André Mendonça, o próximo ministro que nós não sabemos quem é, mas será indicado com a aposentadoria de Rosa Weber, se estiver alguém lá. Então pode ser que 6 ministros acabem tendo que votar, se Rosa Weber tiver sido substituída, e a depender da substituição, se ela vai recair na mesma categoria do Cristiano Zanin, e os ministros Fux, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Toffoli. Senhores, passo a vocês os comentários deste julgamento que tornou por 5-2 inelegível o presidente Jair Bolsonaro. Agora são 14h32. Diego Tavares, o que você achou deste julgamento que acabou de se encerrar no TSE?
Bom, Pavi, primeiramente uma boa tarde para você, boa tarde Holliday, Nicole, professor Suano, boa tarde para nossa querida audiência aqui da Jovem Pan. É mais um dia triste, principalmente para aqueles que são, como eu, como Pavinato, como muitos dos integrantes que passam aqui pela mesa do Linha de Frente, operadores do direito. Porque mais uma vez nós vemos o instrumento do nosso trabalho ser deturpado, ser alargado, ser amoldado aos fatos, quando deveria ser exatamente o contrário, os fatos amoldados a uma lei que já existe. Várias vezes nós aqui no Linha de Frente comentamos, assim como nós comentamos também na cassação do Dr. Dallagnol, em outros fatos jurídicos, que não raras vezes se pega um conceito legal, se alarga esse conceito legal para caber naquele fato unicamente diante da relevância política que esse fato tem. No caso do presidente Jair Bolsonaro, nós falamos aqui por diversas vezes, não se pode falar em abuso de poder político em relação a essa reunião com os embaixadores. Porque, primeiramente, o abuso de poder político pressupõe a obtenção de uma vantagem pessoal. Bolsonaro disse, acho que numa entrevista ontem ou hoje, qual vantagem ele levou. Ele perdeu as eleições. Outro ponto, Bolsonaro atacou a regra do jogo que é aplicável a todos os candidatos. Se ele tivesse sido eleito, se não tivesse o Lula sido eleito, por essa pequena diferença que nós tivemos, ora, Bolsonaro teria atacado o próprio sistema que o teria elegido. Então não houve uma vantagem pessoal ao ex-presidente, não houve uma vantagem à chapa do ex-presidente, nada disso. Estão usando essa desculpa unicamente para caçar o Bolsonaro, que é o maior nome da direita. Então a análise jurídica fica um pouco prejudicada e a gente tem que partir para a análise política desses fatos. E sob o ponto de vista político, acredite ou não, eu acho que para a direita foi bom. Eu acho que isso até acontecido agora foi bom, porque o Bolsonaro tem outras 15 ações do TSE. E essa, eu não sei se vocês concordam com isso, eu acho que é uma das mais leves às quais ele responde. Então, é melhor que isso já seja definido agora para que a direita tenha tempo de levantar uma nova liderança para combater a esquerda nas próximas eleições, do que deixar o Bolsonaro sangrar esse tempo todo por esses 4 anos, alimentando a esperança do eleitor de direita que ele fosse candidato na próxima eleição. Então, é momento da gente, infelizmente, enterrar o cadáver do presidente Jair Bolsonaro, o cadáver político dele, e começar a levantar uma nova liderança para concorrer às próximas eleições presidenciais. Existe na mídia agora um debate, né, sobre se ele vai concorrer na eleição de 2030 ou não. Né? Como a lei eleitoral não diz, isso é uma condenação, é uma pena restritiva de direito, né? Tem que ser contado por dias corridos. Se for por dias corridos, conta-se do momento da condenação. Né? Porque é uma condenação em virtude de ilícito. Isso não o torna inelegível na data de registrar a candidatura. Ele era inelegível. Este caso de inelegibilidade é um caso de abuso de poder durante a campanha. Então, isso só pode ser verificado depois. Não pode retroagir para o momento da candidatura. O caso do Deltan é diferente porque retroagiu a inelegibilidade dele ao momento da saída do Ministério Público. Porque o que se entendeu ali é que, a partir do momento que se entendeu ilegalmente, aliás, que ele saiu do MPF, Ministério Público Federal, ele se enquadrou na hipótese legal. Então, naquele dia em que ele pediu a exoneração, ele se tornou inelegível. Então, você conta ali de trás, né, do momento em que ele saiu do MP. Agora, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós temos um abuso de poder para obtenção de vantagem. Então, é algo que você conta a partir do dia do julgamento, o qual não tem efeito suspensivo se tiver recurso, então se conta a partir da publicação deste acórdão, que não vai ser hoje, né? Isso vai ser publicado no Diário Oficial de Justiça, né? Assim, os jornalistas que estão dizendo que ele pode concorrer em 2030, desculpem, mas eles estão errados. Estão errados.